Fala galera, hoje falaremos sobre notação científica. E para que serve a notação científica? A notação científica nada mais é do que uma maneira de representar números que são muito grandes ou pequenos demais para que a gente possa utilizar em cálculos na matemática e na física. Ou seja, ela escreve números, por exemplo, como a massa do elétron e a massa da Terra de uma maneira bem mais concisa. Então, se a gente observar a massa do elétron, a gente observa que é um valor muito pequeno. E também, se nós observarmos a massa da Terra, é um valor muito grande. Realizar operações utilizando esses dois números é um processo difícil. Esses dois números, por exemplo, podem ser escritos da seguinte maneira: 9,10 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas, e a massa da Terra seria 5,9736 vezes 10 elevado a 24ª potência quilogramas. Ou seja, dois números, um muito grande e outro pequeno, escrito de uma maneira bem mais reduzida, o que facilita os cálculos. O que a gente pode observar? Que na notação científica os números são baseados em potências de 10. Eu tenho aqui minhas potências de 10. Como é que a gente representa, então, a notação científica? A gente representa da seguinte maneira: é um número A que multiplica uma potência de 10, né? Um 10 elevado a um expoente n. Esse A é chamado de mantissa. E aí eu tenho minha potência de base 10. Esse valor de A, ele deve estar entre 1 e 10. O padrão da notação científica requer que o número que está ali em A seja entre 1 e 10. E n vai ser a nossa ordem de grandeza da nossa variável. Bom, vamos começar com alguns exemplos. Vamos representar primeiramente o número 500. 500 ele pode ser escrito como 5 vezes 100. O 100, por sua vez, é a mesma coisa de 10 vezes 10. Então eu fico com 5 vezes 10 vezes 10. Observe que se nós utilizarmos a propriedade de potência de mesma base, ela diz o quê? Bases iguais, eu conservo a base e somos expoentes. Com isso, aqui é subentendido que tem 1 e aqui também tem 1. Eu ficaria então conservando a base 10 e somaria os expoentes, dando então 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Observe que o 5 ele está entre 1 e 10 e está multiplicado por 10 ao quadrado, então eu estou representando corretamente em notação científica o número 500, ou seja, o número 500 em notação científica é 5 vezes 10 ao quadrado. Vamos utilizar uma regra prática para transformar esses números de maneira bem mais rápida. Por exemplo, o número 500, se nós imaginarmos uma vírgula ali depois do último zero, a ideia é que a gente mova essa vírgula e vá acrescentando os expoentes no 10. Da seguinte maneira: observando aqui o nosso número 500, eu vou mover essa vírgula uma, duas vezes, até ficar ali próximo do 5. Por quê? Ficando próximo do 5, a gente garante que o número 5 está entre 1 e 10. Como eu movi duas vezes essa vírgula de posição, eu vou então pegar a minha base 10 e vou adicionar 1 a cada vez que eu mover essa vírgula. Como eu movi duas vezes, então fica ao quadrado. Nesse caso, o número 500, então, pode ser escrito como 5 vezes 10 ao quadrado, que é o mesmo resultado anterior. Vamos pegar outro exemplo. 90 mil. No 90 mil, vamos novamente imaginar a vírgula ali depois do último zero e vamos movimentá-la até chegar próxima do 9. Por quê? Porque se eu deixar próxima do 9, depois do 9, eu garanto que esse 9 está entre 1 e 10. Nesse caso, eu vou mover 1, 2, 3, 4 vezes. Nesse caso, meu número é 9 vezes 10 elevado à quarta, porque eu movi a vírgula 4 vezes de posição. Vamos pegar o número agora 14 milhões. Esse número, então, pode ser escrito em potência de 10 da seguinte maneira. Vou imaginar novamente a minha vírgula e vou mover ela até ficar entre 1 e 4. Por quê? Se eu colocasse depois do 4, ficaria 14. 14 é maior do que 10. Não serve para o nosso propósito de escrever em notação científica. Então, colocando entre 1 e 4, eu fico com 1,4, que está entre 1 e 10. Nesse caso, eu movi a minha vírgula 7 vezes. Então, nesse caso, fica 1,4 vezes 10 elevado à sétima. Agora, se nós tivermos números menores do que 1,
nesse caso 0,01, eu vou proceder da seguinte maneira. Primeiro, eu posso escrever que 0,01 é 1 sobre 100. 100, por sua vez, é 1 sobre 10 ao quadrado. Utilizando a propriedade de potência, eu posso passar esse 10 ao quadrado para o numerador, invertendo o sinal do expoente. Então, ficaria 1 vezes 10 elevado a menos 2, que está escrito em notação científica. Observe que se eu multiplicar 1 vezes 10 elevado a menos 2, é a mesma coisa de escrever apenas 10 elevado a menos 2. Então, de maneira simplificada, eu posso escrever apenas 10 elevado a menos 2. A regra prática para esse caso, quando o número é menor do que 1, é a seguinte. Vou tomar o mesmo exemplo e vamos imaginar novamente a nossa vírgula. Só que, nesse caso, diferente do outro, a vírgula já está escrita. Então, o que eu vou fazer? Vou mover essa vírgula agora para a direita. No exemplo anterior, eu movia para a esquerda. E, toda vez que eu mover a vírgula para a direita, eu vou subtrair menos 1 lá no expoente. Então, eu fico com a seguinte ideia. Vou mover a vírgula para depois do 1, para me ficar com o número 1. Se eu mover ela 2 vezes, eu vou ficar então com 1 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos pegar outro exemplo. 0,00023. Novamente, vou mover a minha vírgula para que o número fique entre o 2 e o 3. Por que entre o 2 e o 3? Porque se eu colocar depois do 3, eu fico com 23, que é maior do que 10. E a regra de notação científica nos diz que devemos colocar os números entre 1 e 10. Então, colocando ali entre 2 e 3, fico com 2,3, que está entre 1 e 10. Então, neste caso, eu vou ter que mover essa vírgula para essa posição. Então, eu vou mover ela 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Com isso, então, eu fico com 2,3 vezes 10 elevado a menos 4. Outro exemplo para finalizar, 0,0071. Novamente, vou mover essa vírgula 3 vezes para ficar entre o 7 e o 1. E eu garanto que o 7,1 está entre 1 e 10. Nesse caso, como eu movi 3 vezes, então eu fico com 7,1 vezes 10 elevado a menos 3. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostar, deixe o like e se inscreva no canal. Abraços!